Olá, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. Aliás, um grande prazer estar na sua companhia. Mais uma semana começa. Como eu estava comentando um pouquinho antes com o Kleber, infelizmente esse final de semana foi marcado por uma notícia bastante triste, a morte de Silvio Santos, que impactou cada um de nós de uma forma diferente. Mas eu não posso deixar de dizer aqui que ele foi um grande comunicador, é uma grande referência para quem trabalha na área, para quem não trabalha, e deixo aqui os meus sentimentos para toda a família Abravanel. E vamos de informação, gente. O programa de hoje vai falar sobre seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela afeta muitas crianças, mas também afeta os grandes adultos. E a gente vai debater sobre tudo isso. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão pelo nosso site www.hittv.com.br. Corre lá e manda o nosso link para essa pessoa. Além disso, como você sabe, o Consulta ao Doutor é feito para você e por você também. Portanto, não deixe de participar do nosso bate-papo. Manda sua mensagem para a gente para o 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando o seu comentário, a sua reflexão, a sua pergunta. Faça parte aqui do nosso bate-papo. E nós temos também, gente, enquete acontecendo, é claro, no nosso Instagram. Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Veja só o que nós queremos saber de você hoje. Desafios da seletividade alimentar nas crianças. Resistência a experimentar novos alimentos. Quantidade limitada de alimentos. Aversão a texturas ou sabores específicos. Ou, na sua opinião, preocupações com as deficiências nutricionais. Claro, a partir do momento que a criança passa a não comer determinados alimentos, ele deixa aí de ficar mais forte, de obter aqueles nutrientes. Corre lá, @consulta ao doutor. Entra lá no nosso Instagram e contribua com a sua resposta. E, gente, como hoje é segunda-feira, hoje é aquele dia da semana que a gente aprende mais sobre algumas situações que são muitas vezes desconfortáveis, difíceis e até injustas, mas que sempre acontecem ali na nossa vida e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu costumo dizer, gente, que direito deveria ser uma matéria a ser estudada na escola, porque inevitavelmente eu, você, qualquer um de nós, vamos precisar de um advogado, vamos precisar saber como proceder e não teremos essa informação, não é verdade? Então, enquanto esse meu desejo não é realizado, a gente continua aprendendo e muito todas as segundas-feiras com o nosso advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Seja muito bem-vindo, doutor Girundi. Mais uma semana, uma excelente semana para a gente que começa agora, nessa segunda-feira. Esse tema, né? Você acredita que lá em Minas já existe esse programa? Que nós chamamos de OAB na escola. Então a OAB lá leva o direito para todo mundo. Realmente, eu concordo com você. Todo mundo deveria saber um pouco mais do direito. É importante. É extremamente mesmo. necessário. É fundamental, fundamental. E é difícil, né? Que são tantas leis, São tão complexo, né? Até para nós, operadores de direito, é difícil. Então, imagino para a população normal. Depende do caso, depende dos pormenores. Sem contar que muda toda hora, né? Muda toda hora. É muito complicado e é verdade. muito importante que a gente tenha um quadro como esse para sanar todas as dúvidas com você. A gente aprende Privilégio demais a cada segunda-feira aqui. E vamos então analisar a situação do outro e aprender junto. Vamos isso. Olha só, a primeira mensagem que a gente recebeu é de uma pessoa que não quis se identificar. Abre o espaço, inclusive, para te lembrar que se você quiser participar aqui do quadro, mandar sua pergunta, você não precisa se expor. 0 operadora 11 3337 5886. Vamos lá então. Boa tarde, gostaria de saber sobre MEI. Trabalho em um salão há 10 anos, mas com 9 anos que estava lá, descobri que a gerente estava roubando do dono e falei com ele. Ele mandou ela embora e contratou outra pessoa, mas agora não sei o que aconteceu, ele se virou contra mim. Por exemplo, se faço alguma cliente e a cliente reclama de mim, ele vai e desconta de mim. Então eu gostaria de saber o seguinte, se todo esse tempo que fui assaltada pela gerente, se eu posso entrar na justiça e ser ressarcida por todos esses anos. Por favor, doutor. Complexo, hein? Uma história longa e cheia de pormenores. Alguns aspectos são importantes. Primeiro que ela começa a sua pergunta falando que é uma MEI.
né? Uma das dificuldades do direito são esse tanto de sigla, né? FGTS, STF, STJ, TRT, tanta sigla que a gente às vezes se perde. MEI é uma dessas siglas que significa lá microempreendedor individual. Significa que ela tem um CNPJ. Então, ela presta serviços para o salão. Ela não é empregada do salão. Ela presta serviços para o salão. Lembrando que desde a reforma, principalmente, a contratação, ou o que nós chamamos de terceirização, ela tem se tornado cada vez mais lícita e mais comum em todas as empresas. Antigamente existiam algumas limitações e isso, cada dia que passa, tem sido absorvido pelo judiciário, dando à população o direito de escolher como quer ser contratado. É uma liberdade. Então, se ela é MEI, ela tem um CNPJ, ela presta serviço. Se ela presta serviço, ela não é empregada. Se ela não é empregada, seletista, né? CLT, outra sigla, ela não é seletista, então ela não tem o que nós chamamos de direitos ligados ao vínculo empregatício. Esse é o primeiro aspecto. Mas ela fala ali de uma questão de uma possibilidade de ser assaltada, né? Em relação à antiga gerente. Tudo aquilo que ela conseguir provar, né? Mesmo sendo um contrato de prestação de serviço, ela sendo uma MEI, ela pode questionar a questão dos prejuízos financeiros ou daquilo que lhe foi subtraído, né? E não imagino aí que foi um assalto, efetivamente, mas foi subtraído, quer dizer, ela deixou de receber por causa de uma atuação de uma pessoa. Ok? Então, se ela tiver como provar isso, ela ingressa judicialmente, mesmo que sendo um contrato, ela tem direito civil para receber aquilo que foi devidamente contratado. Lembrando que é lícito descontar aquele serviço que não foi feito adequadamente. Né? Então é lícito, inclusive, ao empregado doméstico, por exemplo, ou a qualquer empregado que dá algum tipo de prejuízo à empresa, de ser descontado uma cota parte desse prejuízo, desde que comprovado o prejuízo e a responsabilidade daquela pessoa que efetivamente deu prejuízo. Muitas vezes a pessoa foi lá fazer a unha, por exemplo, não ficou satisfeito, não gostou do serviço, não pagou. Se ele não pagou porque não gostou do serviço, como é que o dono da empresa pagaria? É uma situação. Outra situação é avaliar se realmente é uma MEI. Às vezes existe ali algo sendo camuflado como sendo uma terceirização e o que não é uma terceirização. Então, por isso que eu falei que a pergunta tinha vários aspectos, mas é muito interessante e vale a pena estudar e entender melhor o caso. Aconselho você a procurar um advogado, alguém que possa te ajudar diretamente no seu caso. Porque é preciso entender todos esses pormenores que você mesmo disse no comecinho aí da sua resposta. Verdade. Então, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é do Silvio, de Campinas, aqui de São Paulo. Sou de Campinas e sou servidor público com mais ou menos 15 anos de contribuição e 42 anos de idade. Ingressei em 2006. Gostaria de saber como é a aposentadoria especial de professor. Tenho alguns afastamentos, licença saúde. Os afastamentos serão computados? Serão computados. Os afastamentos, aqueles afastamentos legais, né? Tudo aquilo que você teve licença médica, independente do período, né? Às vezes você ficou ali 3 anos, 2 anos afastado do serviço, isso também é computado, porque existe inclusive o recolhimento nesse período. Então, é computado para fins de aposentadoria. Primeira pergunta, a resposta é essa. É interessante que nós começamos hoje falando sobre as grandes mudanças que existem na legislação. Tratamos aqui de 2 aspectos que foram mudados. A primeira reforma trabalhista e aqui na reforma previdenciária. Antigamente, quem tinha aposentadoria especial se aposentava por qualquer idade, tinha que cumprir um tempo de trabalho, mas não tinha idade mínima. Hoje tem. Então, hoje a mulher se aposenta com no mínimo 57 anos e o homem com no mínimo 60 anos, tendo inclusive que pagar aquele que nós chamamos de tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, todo mundo, mesmo o professor, que tem uma aposentadoria especial, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e tem que ter essa idade. Lembrando que a aposentadoria especial, por que é especial? Por causa da categoria, ela tem um tempo menor de contribuição. Então, uma categoria normal o homem tem que contribuir 35 anos para se aposentar. O professor será só 25 anos. Só, né? Ficou estranho, né? Porque é muito tempo. Mas menos do que o normal. Então, 35 para uma pessoa qualquer e 25 para o professor. E outra coisa interessante para o caso dos professores, que para professor e professora o tempo é o mesmo. Então, a mulher ou o homem precisam de ter 25 anos de contribuição. Quando a mulher teria 30 para qualquer outro tipo de atividade, por isso que se chama aposentadoria
especial, porque é um tempo menor de contribuição. Isso é uma forma de valorizar a profissão dos professores, que anda tão deixada de lado, e nós temos que entender sempre, isso é muito importante. Só pode levantar para ensinar aquele que um dia sentou para aprender. Com certeza, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E lembrando, né, que quem quiser ter a sua dúvida respondida na próxima segunda-feira, não perca a oportunidade. Exatamente. É só mandar a sua mensagem, a sua pergunta, contar um pouquinho, né, doutor, sobre o relato. Exatamente. Para o e-mail seudireito@hittv.com.br ou adicionar o doutor na rede social dele, não é, doutor? Exatamente. E você falou isso hoje, Dani, ao abrir o programa, falando exatamente isso, que o programa é feito por você e para você. Esse quadro é assim. Nós vamos aqui sempre para responder a sua pergunta. Eu falo sempre, Dani, que aqui o seu direito é tratado com o respeito e com o carinho que você merece. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, te respondo. Muito obrigada, viu, doutor? E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ótima semana. Mais. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. E aí, pessoal, agora a gente vai então para o nosso tema de hoje, que é seletividade alimentar. Um assunto que interessa muito papais, mamães, porque costuma atingir as crianças, mas também, gente, os adultos. E a gente vai entender sobre todas essas nuances, tudo aquilo que está por trás de um comportamento bastante diferenciado, que muitas pessoas entendem como frescura, mas que está muito longe de ser. Eu apresento então agora para vocês, gente, as nossas especialistas, as nossas doutoras dessa tarde, para a gente entender mais sobre o assunto. Então, estamos aqui com a Carol Duarte, que é nutricionista infanto-juvenil. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada. E estamos também com a doutora Bruna Tavares, que é terapeuta ocupacional. Muito obrigada. Excelente tarde para você, a gente agradece demais a disponibilidade de vocês estarem aqui, sentadas, olho no olho, para ter essa conversa. Vamos então, gente, começar do começo. É claro, vamos começar entendendo o que é a seletividade alimentar, Carol. A seletividade alimentar, ela faz parte das dificuldades alimentares. Então, a gente tem as dificuldades alimentares e dentro dela a gente tem 3 grupos diferentes. A gente tem as crianças com apetite limitado, as crianças seletivas e dentro da seletividade a gente tem a seletividade leve e as crianças altamente seletivas. E a gente tem o grupo das fobias alimentares. A seletividade alimentar, ela é um grupo de crianças que seleciona o que vai comer. Então, ela pode selecionar por cor, por textura, por grupo alimentar. Então, algum grupo que a criança não exclui por cor. E elas têm uma grande resistência a provar alimentos novos, alimentos especialmente essas que elas excluem. Quando a doutora Carol fala isso me remete a uma preferência, a uma resistência alimentar. Ah, eu não gosto disso porque não tem uma cor bacana. Ah, eu não gosto disso porque olha a cara desse prato. Enfim, como que eu consigo identificar que a gente está falando sobre seletividade alimentar e não sobre resistência ou preferência? É muito confuso, se confunde muito. As pessoas confundem uma recusa, uma resistência com a seletividade. A seletividade, ela é algo mais severo mesmo, né? Então, é uma frequência. A criança tem uma constância na recusa. Não é apresentou uma vez, a criança vai negar. Isso é quase sempre, até com adulto. Muitas vezes a primeira impressão que a gente tem da comida não é muito boa. Eu olho, então eu vou recusar. É automático essa recusa, mas então é o movimento de repetir essa apresentação. Então, quanto mais você apresenta, mais há essa diminuição da recusa. Se isso persistir, aí a gente pode entender como uma questão alimentar mesmo, uma seletividade ou os outros transtornos. E aí a gente está falando de quanto tempo de persistência, mais ou menos? Quando a gente fala da seletividade alimentar, a gente tem que pensar que a gente tem que apresentar aí, no mínimo 30 vezes o alimento para a criança começar a aceitar ou então começar a interagir. E aí vale lembrar que a criança nunca vai comer logo de cara. Então, a gente precisa aproximar a criança do alimento para com que ela aceite comer. Comer é o último passo da alimentação. Então, a gente precisa apresentar no mínimo 30 vezes, com uma frequência, não é uma vez hoje e uma vez depois de 30 dias. É uma frequência mesmo, é apresentar todo dia, se puder, e várias refeições de formas diferentes. Então, no mínimo 30 apresentações.
Porque todo esse processo, não é, Carol, já faz parte do dia a dia da mamãe e do papai na fase que a criança larga o leite materno e começa a se arriscar aí nas comidinhas mais sólidas. Então, essa introdução alimentar já é um processo que precisa ser feito com muito cuidado. E aí é geralmente nessa fase que a criança começa a apresentar seletividade alimentar? Essa Ou fase... pode ser mais para frente, enfim? Sim, sim. Essa fase ela é crucial para a gente tentar evitar a seletividade alimentar. Então, na introdução alimentar, quando a gente dá todas aquelas orientações de oferecer os alimentos separadamente, não oferecer nada liquidificado, peneirado para a criança sentir as texturas, não são orientações que são besteira, né, frescura de hoje em dia, não, são informações, são orientações que vão evitar a criança de desenvolver essa seletividade no futuro. A seletividade alimentar, ela pode ocorrer durante essa fase, do desmame para a introdução dos alimentos sólidos e para a comida sólida. E também acontece muito nessa fase a partir dos 2, 3 anos, quando a criança está desenvolvendo assim a sua individualidade, então ela quer escolher o que ela quer comer. E quando não bem conduzida, essa fase pode se tornar uma seletividade alimentar no futuro. Então, essa fase da introdução dos alimentos é uma fase, vamos dizer, decisória. Muita coisa pode acontecer ali. E é muito importante essa fase justamente por conta da exploração do alimento. Então, muitas vezes a gente vê casas e famílias que privam a criança da experiência com o alimento. Vai sujar, vai fazer bagunça, vai fazer meleca, vai sujar todo o chão, mas é importante esse contato da criança com o alimento. Por mais que você dê o alimento para a criança precisa desse contato. Então, Ela vai fazer precisa sujeira. explorar. E quanto mais a gente evita essa exploração, a gente acaba criando aí defensividades da criança que ela não apresentaria. Então, ela vai começar a recusar várias questões, vários recursos sensoriais, além do alimento, que podem gerar a longo prazo essa questão alimentar. Muito bacana, muito importante o que você está dizendo. A doutora Carol, ela estava comentando sobre as classificações, né, as categorias que existem. E aí eu queria entender dessas classificações, qual é a relação com questões emocionais, que questões emocionais podem ser essas, que questões sensoriais estão envolvidas também. Quando a gente fala da alimentação, a gente fala das questões sensoriais. Por quê? Porque é muita sensação. O comer é uma ação multissensorial. Então, a gente vai estimular a visão, a audição, a parte olfativa, a parte gustativa, a parte vestibular. Então, todos os sentidos estão envolvidos na ação do comer. Então, a gente precisa entender o sensorial da criança. Então, o sensorial da criança vai definir muito a forma do tratamento também, de como a gente vai lidar com essa criança. E se a gente vai para um ponto muito extremo de exigir muitas vezes essa aproximação de uma forma um pouquinho mais rude com a criança, a gente vai trazer questões emocionais que vão dificultar mais ainda esse processo. Às vezes a criança tem uma sensibilidade um pouco maior, então a gente precisa ir com calma. A gente não pode exigir que a criança coma a primeiro momento, nem forçar, nem abrir a boca e enfiar a comida na boca, porque isso traz questões emocionais. E a alimentação não é só essa questão de alimentar, o comer não é só a alimentação em si, é uma questão social também. Então, se eu não estou com o meu emocional bom, como é que eu vou sentar numa mesa onde vai ter outras pessoas que eu não consigo lidar com a minha emoção, não consigo lidar com as sensações que eu estou tendo, quem dirá com a sensação que eu estou vendo a outra pessoa comer. Então, é muita sensação, são muitas informações nesse momento que eu preciso ter meu emocional muito bem equilibrado. E você estava falando sobre essa questão emocional e a gente, quando está triste ou quando está muito feliz, o nosso comportamento com relação à alimentação, ele muda, não tem como. Tem pessoas que tristes descontam na comida, tem pessoas que muito felizes também, eu posso, eu vou me agraciar, vou me parabenizar com um docinho, uma coisinha assim. Então, essas relações, elas já existem, elas fazem parte de nós e aí o que você está trazendo é que o comportamento dos pais pode ser extremamente determinante nessa relação também com os alimentos. Exato, é a experiência que a criança vai ter dentro de casa. Nas terapias, ela vai ter a intervenção do profissional, mas ela vai passar mais tempo dentro de casa. A gente estava até comentando
comentando sobre isso. Os pais vão ficar mais tempo com essa criança. Então, os pais precisam estar bem também com essa situação, porque isso vai afetar o emocional. A criança que tem uma questão alimentar, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter uma depressão, e tudo isso interfere. Ou eu vou comer demais, ou eu vou comer de menos. Então, a gente precisa controlar essa impulsividade na alimentação ou essa recusa, porque muitas vezes a criança que não gosta de todos os alimentos, as categorias, vai preferir comer impulsivamente os outros alimentos da sua preferência. E acaba comendo de uma forma inadequada também. E o pai também, olhando para esse comportamento da criança, que bom, pelo menos está comendo. Muito naquela fase de quando a gente fica doente, não é? Melhorou, agora está com fome, está com apetite, vou deixar comer aquilo que quer. E não é bem assim, não é sobre isso. Exato. E por falar em comer aquilo que importa, aquilo que faz sentido, aquilo que nutre o corpo, queria que você falasse sobre os impactos da seletividade alimentar na nutrição daquela criança. A nossa alimentação, ela tem que ser equilibrada com diversos grupos alimentares. Então, a gente precisa ter um pouco de cada grupo, do grupo das frutas, dos vegetais, dos carboidratos, das proteínas, para a gente conseguir todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo. Quando as crianças seletivas, elas começam a excluir determinados alimentos, muitas vezes é o grupo das frutas, o grupo dos vegetais, elas vão excluir determinados nutrientes. Então, isso vai causar um impacto de deficiência nutricional. E essa deficiência nutricional, ela acaba acarretando a outros problemas na saúde das crianças. Então, a anemia, as dificuldades no desenvolvimento dessa criança, a ter energia. Então, é muito importante a gente também olhar nessa questão nutricional, fazer um plano alimentar ali o mais diversificado possível dentro das limitações daquela criança, mas também, em alguns casos, é necessário uma suplementação para a gente não deixar a criança cair numa desnutrição. Porque essa fase é determinante, ela está em crescimento, diversos órgãos estão terminando ali de se formar, é bastante complicado abrir mão. Pessoal, temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Thaís, aqui de São Paulo, capital. Descobri que tenho transtorno alimentar seletivo. Tenho isso desde um ano e descobri sozinha agora que tenho 16 anos de idade. Como que faço para me tratar sabendo que não conto com o apoio da minha mãe, que acha que é frescura? Doutoras, quem começa? Porque eu acho que as duas aqui conseguem ajudar a nossa telespectadora. Bom, eu recomendo que você procure, né, a ajuda de um profissional, nutricionista. Nutricionista, terapeuta, porque é uma história assim que ela tem 16 anos, mas ela descobriu que ela começou isso com um ano. Certo? Então, tem todo um histórico ali envolvido. A gente tem que descobrir por que isso aconteceu. E quando a gente descobre por que aconteceu, qual que foi a causa, a gente consegue tratar de uma maneira mais efetiva. E são fases diferentes. Então, se ela tivesse descoberto isso com um ano de idade, a gente trataria de uma forma. Agora, com 16 anos na adolescência, é outra forma, além dos impactos sociais que isso deve trazer para a vida dela. E é importante ela tentar perceber o que ela come, o que ela não come, se é só na alimentação, se existem outras dificuldades que causam algum impacto nas suas ocupações, na vida diária que ela tem, no trabalho, ou então de lazer, porque muitas vezes a gente acha que é só alimentação, mas a alimentação, por ser uma questão muito sensorial, a gente acaba tendo outras questões envolvidas. Às vezes ela tem uma sensibilidade na parte auditiva, às vezes ela tem uma sensibilidade em um ambiente muito cheio, então a gente precisa observar todas essas áreas, não só a alimentação. A alimentação precisa ser olhada por conta dessa questão nutricional, ainda mais quando a gente fala de um adulto, mas a gente precisa olhar o que faz com que ela coma ou não certos alimentos. E a grande questão do adulto é que o adulto já tem essa capacidade de se adaptar. Então, a gente faz as intervenções para a criança se adaptar e o adulto já tem um pouco mais de consciência. Então, ele sabe que ele precisa comer um brócolis, ele sabe que ele precisa comer uma carne, uma proteína. Então, a gente consegue fazer adaptações, diferente da criança, que não tem de uma consciência
tão grande quanto o adulto. Então, é procurar essa ter uma disciplina ajuda aí, procurar ajuda e ter disciplina. Exato. Thaisa, espero que as doutoras tenham respondido a sua pergunta. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição, por expor um pouquinho da sua história aqui com a gente. E vamos, gente, para mitos ou verdades, porque eu acho que esse tema aqui, ele traz muito isso. Muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é falta de pulso. E aí eu acho que a gente precisa aqui trazer informação e acabar com esses mitos. Certo? Certo. Vamos então, gente, para mitos ou verdades na tela. Por favor, diretor. A prevenção começa na alimentação materna. Mito ou verdade, doutora Carol? Verdade. O que muita gente não sabe é que o bebê ainda no útero da mãe, ele consegue sentir sabores. Então, quanto mais variada ser a alimentação da mãe, mais o bebê vai conseguir sentir os gostos ali através do líquido amniótico. E isso evolui também no aleitamento materno. Então, dependendo do que a mãe come, isso também passa para o leite materno. O leite materno, ele não tem um sabor só, ele tem vários sabores, isso depende da alimentação da mãe também. Então, isso vai influenciar na introdução alimentar e no restante da vida adulta dessa criança através da alimentação da mãe. Então, a gente está falando aqui que o bebezinho, desde o momento que ele está sendo gerado, atenção, mamãe, é preciso ficar muito atenta com essa importância da alimentação. Então, busque sempre uma nutricionista para você poder compor aí o máximo possível e evitar, porque aqui a gente está falando de prevenção, correto? Sim, correto. Modulação do paladar. A gente está falando de modulação do paladar do bebê. Perfeito. Vamos então para o próximo mito ou verdade. Crianças devem tomar estimulantes de apetite? Doutora Bruna. Eu vou responder... A cara já foi muito significativa. Eu vou responder, mas depois eu vou passar para a Carol, porque entra nessa parte de nutrientes também. Mas o que a gente... eu percebo muito na prática é que as crianças estão fazendo menos atividades. Desculpa, mito ou verdade? Ai, perdão. Mito ou verdade, Carol? Mito, né? Mito. Mito, Não, né? mito. Eu penso que a gente tem que buscar sempre tentar alimentação. Olha o barulhinho do mito. Sempre alimentação com o alimento em si. E aí entra numa questão de perda também do que essa criança está gastando energia. Então, ela vai ter vontade de comer, então entra muito nessa, eu estou gastando energia ou não para ter essa vontade de comer, e aí eu estou parando para fazer as minhas obrigações do dia a dia, ou eu simplesmente não quero parar para comer e tenho perdas nutricionais porque é muito mais interessante fazer outras coisas do que parar para me alimentar. Sim, no grupo das crianças com apetite limitado, a gente vê vários tipos de crianças. Então, a gente vê essas crianças que são energéticas e elas não têm apetite porque elas prestam mais atenção no ambiente, elas querem correr, elas querem gastar energia, mas também as crianças que elas não têm tanto apetite, e isso pode ser por causa de uma condição ali daquela criança mesmo, é uma característica dela. Então, você olha para ela, ela é uma criança que ela tem baixa estatura, que ela é pequenininha, os pais são pequenos, então, naturalmente, pelo tamanho dela, ela vai ter um baixo apetite. Então, a gente tem que olhar para a criança para a gente entender por que ela não tem apetite, antes de logo usar alguns estimuladores. Esses estimuladores de apetite, eles não são mais usados hoje em dia. Então, a gente mais olhar para a criança, o porquê que ela não tem apetite e como que a gente pode ajudá-la. Às vezes é uma questão de ensinar a criança que comer é gostoso. Muitas crianças não sabem isso, então a gente tem que ensinar para elas que comer é bom, que comer é gostoso. Perfeito. Vamos então para mais um mito ou verdade. A dificuldade na alimentação é uma fase normal do desenvolvimento. Daqui a pouco passa. Mito ou verdade, doutora Bruna? Mito, né? É um mito bem grande. Pode passar, mas a longo prazo, mas não é normal do desenvolvimento infantil a criança ter uma dificuldade na alimentação. O ideal é que a criança aceite todos os alimentos, explore, ela vai ter as preferências conforme o seu paladar vai amadurecendo, mas uma dificuldade alimentar é um processo que precisa de tratamento. E acredito que ninguém queira colocar o seu filho num tratamento por conta de uma deficiência alimentar.
Sim, Então, essa história do daqui a pouco passa, não é verdade. Não é verdade. É mito. Pessoal, se você está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero. Consulta ao Doutor está de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. Se você chegou agora, acabou de ligar o canal, acabou de abrir o seu celular no www.kittv.com.br, nós estamos batendo um papo, gente, sobre seletividade alimentar. Esse papo está riquíssimo hoje. A gente está falando sobre a importância dos pais, sobre como identificar nos filhos, quais são os sinais, quais são os sintomas. Enfim, se você conhece alguém que ainda não se conectou com a gente e esse tema deve interessar, dispara ali o nosso link kittv.com.br. Te convido também a mandar sua mensagem, contar um pouquinho do seu relato, tirar a sua dúvida aqui com as nossas doutoras que estão à sua disposição no 0 operadora 11 3337 5886. Participa, porque esse programa não é só feito para você, ele é feito por você também. Temos, gente, a nossa enquete rolando lá no Consulta ao Doutor, no Instagram, no nosso perfil lá na rede social. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Desafios da seletividade alimentar em crianças. Na sua opinião, o maior desafio está na resistência a experimentar novos alimentos, ou na quantidade limitada dos alimentos, na aversão a texturas ou sabores específicos, ou o maior desafio está na preocupação com as deficiências nutricionais. Não deixe de participar, @Consulta ao Doutor. E estamos aqui batendo um papo com Carol Duarte, que é nutricionista infanto-juvenil, e também com a doutora Bruna Tavares, que é terapeuta ocupacional. Mais uma vez agradeço aqui a presença de vocês com a gente. Dando continuidade, a gente estava aqui comentando sobre diversos fatores. Eu queria entender sobre os fatores clínicos que podem levar à seletividade alimentar. Doutora Carol, quais são eles? Existem causas orgânicas e causas comportamentais. Então, causas orgânicas são doenças, alergias alimentares, refluxo, constipação, a criança que tem muita diarreia. São crianças que elas começam a ter mais cuidado com o que elas vão se alimentar, por medo. Então, principalmente com crianças que têm alergias e intolerâncias alimentares. Elas têm medo do que elas vão comer por causa do que elas vão sentir. Muitas vezes também crianças que sofreram algum procedimento oral, então crianças que foram entubadas, crianças que tiveram sonda nasointeral, porque foram crianças que perderam marcos do desenvolvimento. E de causas comportamentais, a gente pode ver algumas outras, por exemplo, algum conflito em família, algum falecimento na família, chegada de um irmão mais novo. Às vezes a criança ela fica um pouco mais constrangida, assim, e aí ela tenta procurar a atenção de algum outro modo, ela acaba procurando a seletividade alimentar para chamar um pouco mais a atenção dos pais, dependendo do que ela está vivendo ali na relação familiar dela. E olha só, a gente tem visto agora, nesse relato aqui da doutora Carol, ela fez vários apontamentos sobre as justificativas que levam a criança a mudar o comportamento ou deixar de comer determinado alimento e tudo mais. Para a gente ter a dimensão do problema que está por trás do simples fato da criança negar aquele alimento. Não é frescura. Vou repetir mais uma vez, porque acho que é muito importante a gente se atentar a isso. E aí, doutora Bruna, eu queria entender contigo quais são os sinais que os pais devem ficar atentos de que essa seletividade alimentar está ficando grave? A gente observa muito crianças que têm disfunções de integração sensorial. E disfunções nos sentidos, nos nossos sistemas sensoriais. Então, muitas vezes não está só ligado com a alimentação. Então, a gente pode observar pontos como, essa criança se incomoda em ficar em lugares muito barulhentos, permanecer em lugares muito claros, com muita luz, ou então prefere ficar em lugares que tem muita luz, não gosta muito de ficar no escuro. Essa questão de ficar sujo, a criança não gostar de permanecer com o rosto sujo, com a mão suja, ou se incomodar só quando está um pouquinho molhada. Então, são fatores que a gente precisa observar no dia a dia, no cotidiano dessa criança. Então, são fatores que a gente observa também na alimentação.
Então, a gente precisa observar esse sistema sensorial de uma forma completa, porque ele vai apresentar em todo o dia a dia dele. Os sinais vão estar sendo claros e ditos o tempo Sim. todo, basta também os pais terem a sensibilidade de prestar atenção, perceber, né? Exato, porque o mundo é sensorial, então o mundo traz muita informação sensorial e a criança muitas vezes não consegue adaptar o que ela recebe de informação. Então, vai ser no dia a dia que a gente vai perceber, além da alimentação. Não gosta de o autocuidado no momento do banho, de molhar o rosto, de tomar o banho, lavar a cabeça. Então, são movimentos que a gente precisa ficar atento no dia a dia. Perfeito. Bom, gente, agora a gente vai começar a falar sobre abordagens terapêuticas que podem ajudar as crianças, então, a superar essa seletividade alimentar. Mas, para isso, a gente entrou no Instagram dessas duas doutoras. A gente selecionou alguns vídeos que vai mostrar essas abordagens, um trabalho que eu confesso, eu assisti, fiquei encantada, porque é um trabalho muito maravilhoso, um trabalho muito bacana, de muita dedicação, com uma didática e muito amor. Vocês vão acompanhar agora e vocês vão entender do que é que eu estou falando. A gente vai pedir esses vídeos e aí quando for a vez de cada uma das doutoras, eu vou pedir que vocês narrem pra gente, que vocês contem pra gente um pouquinho do relato daquela criança, qual era a queixa, qual era a dificuldade, qual foi a abordagem, se ela deu certo, em quanto tempo ela respondeu. Então, vamos começar. Vocês vão ver, gente, vocês vão se encantar. O primeiro vídeo, então, é do Instagram da doutora Bruna, o Instagram dela, brunatavares.to. Vamos assistir esse vídeo agora juntos. Segura com as duas mãos, não precisa virar a caixinha, tá? Boquinha de peixe, vai, puxa igual o peixe. Aí! De novo, igual o peixe. Vai, igual o peixinho. Aí! Igual o peixinho. Igual um peixinho, para fazer a boca fechadinha. É o que eu falei, muitas vezes a criança vai ter dificuldade em outras questões também. Então, às vezes é uma dificuldade motora que atrapalha essa questão alimentar. Então, faz igual um peixinho é para deixar mais lúdico. Fecha a boca, faz o biquinho, para a criança conseguir vedar a boca, porque ele só encostou no canudo e ele já não queria mais. Então, tem toda uma sensibilidade também nessa região que não é só o alimento. É o que está chegando com o alimento. O alimento nunca vai vir sozinho. Então, é o canudo. Qual que é a sensação que ele teve na hora do canudo? Até que ele faz ele já inclina o corpo para trás, tipo, ó, não quero, está demais para mim. Então, a gente tem que observar esses sinais também no dia a dia em casa. Você foi oferecer uma coisa para a criança já foi para trás? Então, opa, vamos ficar atentos. Será que ela não quer isso daí porque é verde ou porque realmente está difícil para ela ainda se aproximar desse alimento? Então, essa intervenção é de pouquinho mesmo. Muitas vezes a gente tem, é uma vez, duas vezes, acabou, bora brincar de outra coisa e mudar o foco. Porque se a gente ficar muito tempo naquilo, a gente vai criar um bloqueio da criança e não vai ter confiança na profissional que está atendendo. Isso é importantíssimo. Vamos então, gente, dar uma olhada em mais vídeos. Tá? Esse caso, aí no meu espaço, eu acabei espalhando essas minhoquinhas, essas balas, que não é tanto assim, nutricionalmente falando, mas é uma forma de aproximar mesmo a criança do alimento. E o objetivo não era nem comer. Era explorar. Se comer fosse um interesse da criança, ótimo. Mas a gente colocou ela na água, então a criança tinha que achar a minhoquinha, a comida, para poder interagir com ela. Então aqui eu quero que a criança só se aproxime. Eu não quero nem que ela coloque na boca, eu quero que ela sinta a textura mudando, porque a hora que você coloca na água ela fica gosmenta, ela fica melecada. E aí gera essa adaptação da criança, tipo, ó, tô entendendo a textura que tá mudando e tá tudo bem. Porque a criança precisa entender a textura do alimento de uma forma e ela que vai entender também que ele pode mudar de textura, pode mudar de consistência antes de entrar na boca. Porque na boca, a hora que a gente põe é uma coisa, na hora que a gente começa a mastigar, fazer um movimento para comer, é totalmente diferente. Vamos a mais vídeos. A gente estava preparando uma pizza, a gente trabalha com comida, a gente tem que pôr a mão na massa, literalmente, né? Então, é trabalhar uma aproximação com vários ingredientes. Então, eu como queijo, mas então como que eu vou apresentar esse queijo de uma maneira diferente? Vamos pôr numa pizza, vamos pôr num sanduíche, vamos quebrar o queijo no meio e realmente apresentar o alimento. Muitas coisas que a gente erra no nosso dia a dia
a gente dá a comida pronta para a criança. E a gente tem que fazer ela participar desse processo. É preparar a comida, é pegar o alimento, como ele era, como ele vai ficar, ver essa transformação. Comer é o resultado final, mas também, se não comer, faz parte do processo. Então, eu quero me aproximar, fazer com que a criança sinta o cheiro, a textura, para depois comer. E qual que era a queixa dessa criança? Ele tem um repertório alimentar muito pequeno, então ele acaba sempre preferindo as mesmas coisas. A gente percebe que associado tem outras questões. Ele tem uma dificuldade de atenção, ele tem uma dificuldade de tolerância à frustração. Então, se não sai do jeito dele, ele já quer sair, ele já quer fugir. A atenção dele é reduzida, então ele tem pouco tempo de prestar atenção e explorar qualquer atividade. Então, consequentemente, na hora da alimentação também. A alimentação, você precisa sentar e ter um tempo ali para aquilo. Então, é 10 minutos, 20 minutos que a criança muitas vezes não vai poder fazer outras coisas além de comer. Então, se a atenção já é reduzida, a atenção também vai ficar reduzida na hora da alimentação e se não é prazeroso para a criança, ela vai fugir. Então, a ideia é realmente fazer esse trabalho de aceitar, ver necessidade no alimento para aumentar tanto a parte atencional, melhorar essa parte da frustração e a aproximação com o alimento. E essa questão da frustração, o caminho foi, então, desconstruir o alimento. Fazer ele ser o desconstrutor do alimento. Então, ele pega o queijo, ele despedaça o queijo e coloca o queijo numa outra condição, em condições diferenciadas. Você falou, tem a pizza, tem o sanduíche e tudo mais, e aí ele vai vendo que aquele mesmo alimento pode servir de diversas formas. Porque a frustração, ela começa desde o começo, da criança entender que aquele alimento não está pronto do jeito que ela imaginou. Vamos comer pizza. Mas não é comer a pizza, é fazer. Você, mas a pizza não está pronta. Mas o sanduíche não está pronto. Não, a gente vai preparar. Então, a frustração já começa na hora que separar os ingredientes. E aí, mudando os ingredientes de formato para que lá fora do consultório ele entenda que, o alimento não vai ser só daquele jeito que eu estou vendo e prefiro me alimentar. Muito bacana. Vamos dar uma olhada, então, nos pacientes da Carol. Por favor, diretor. Legal. É um quadro, gente. É um desenho. Com essa paciente, a gente estava tentando aproximar ela dos alimentos. Então, por exemplo, desses alimentos que a gente está vendo agora, ela só comia alface e tomate cereja. Então, eu trouxe alguns outros alimentos, por exemplo, a cenoura que a gente ralou, a espinafre. Então, a gente foi compondo um quadro, trouxe uma imagem e aí tinha que ir posicionando os alimentos para formar uma imagem. Essa atividade é uma atividade muito legal porque a gente explora os passos do comer com a criança. Então, todas as atividades que eu planejo no consultório são atividades que a gente segue os passos do comer. Então, primeiro a criança tem que tolerar o alimento, ela tem que interagir, ela tem que cheirar, ela tem que tocar, até ela conseguir experimentar. E essa atividade a gente chama de detetive dos alimentos. Então, eu dou uma lupa, né, para ficar mais cara de detetive e a criança ia explorando cada uma das frutas para poder ir descobrindo cores, sabores, texturas. Essa atividade, ela foi com a mesma paciente, só que foi numa consulta anterior. Nessa atividade, eu queria que ela se aproximasse dos alimentos, mas sem necessidade de experimentar, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande da interação dela comigo, porque ela já tinha passado por vários outros profissionais. O ganhar a confiança é o primeiro passo. Exatamente, ganhar confiança é o primeiro passo. Então, essa era a maior dificuldade com essa paciente, a gente conseguir a amizade com ela. Então, eu trouxe a atividade de fazer carimbo com os alimentos. Então, tinha ali a arvorezinha, que era o carimbo do brócolis, tinha as borboletinhas que foram feitas com vagem, e aí a gente foi montando também uma pintura. E aí, depois, na outra consulta, a gente fez aquele quadro com os alimentos mesmo, em que eu estimulei ela a pelo menos experimentar, passar na boca. E aí, como foi? Como que ela reagiu? Reagiu bem, demorou algumas outras sessões para realmente a gente conseguir uma ligação e ela confiar em mim, mas no final ela acabou experimentando algumas coisas, pelo menos o que ela já comia, ela experimentou. E, por exemplo, cenoura deu para passar assim na boca, que para quem trata de seletividade alimentar, a gente sabe que já é um grande avanço a criança conseguir pelo menos encostar o alimento na boca. Perfeito.
Temos mais registro das nossas doutoras para elas contarem um pouquinho de como que funciona esse processo? Essas foram as borboletinhas que a gente fez com vagem. E o engraçado é que essa criança, ela não conhecia a vagem e ela também não sabia que dentro da vagem tinha feijõezinhos. Então foi muito legal essa descoberta dela. E o próximo vídeo é da doutora Bruna. E vamos pôr a mão na massa de novo, agora no brigadeiro. Ah, esse é um brigadeiro, esse é gostoso, não é? A gente sempre Esse acho que é come, mais né? fácil. Essa foi uma estratégia um pouco mais facilitada. A gente sempre pensa no que é bom pra gente comer no final também. Então, é trabalhar a textura mesmo do alimento. Então, é algo mais pegajoso, então eu vou sujar minha mão, eu vou aceitar ficar mais tempo com a minha mão suja, para aí sim comer. Chocolate é uma coisa que essa criança em específico gosta, mas o brigadeiro já não agradou tanto, mas por conta da consistência. Então, a gente trabalha todas as consistências justamente para aproximar a criança da boca para fora, para depois ela conseguir ingerir e se aproximar. Mas eu confesso que tem muitas criançonas que eu conheço que elas não gostam de brigadeiro exatamente por questão da textura. A gente gosta do sabor, mas a textura, e aí para uma criança que já tem esse problema de seletividade alimentar, mesmo sendo um doce, sendo um chocolate, essa barreira da textura é uma barreira considerável. E aí a textura, a temperatura, tudo pode conta. ser uma negação aí da criança. Sim. E temos então mais vídeo. Vamos dar uma olhada para a gente aprender aqui com essas duas doutoras. Esse é o que, doutora? Isso é uma areia. Ah, tá. E é uma coisa que eu sempre reforço, não só com os pais, mas com profissionais, com pessoas que estão no convívio das crianças, de que para a gente trabalhar a alimentação, a gente não vai só trabalhar com o alimento. Então, a gente precisa estimular a criança brincando, fazendo com que ela aceite todas as texturas e aí a gente pode se aproximar do alimento. Então, é brincar com sensações que vão estimular os sentidos da criança de uma forma geral, para com que a gente consiga fazer essa aproximação do alimento também. Então, muitas vezes os pais falam assim, mas você não vai usar a comida? Não necessariamente. Uma, porque a criança precisa estar confiante nesse processo de aproximação, criar um vínculo e se sentir confortável. E a gente precisa deixar lúdico. Então, então vamos pôr ali, trabalhar. Vamos brincar juntos. Vamos brincar. E a parte motor em si atrapalha também a alimentação. Não na parte orofacial, da mastigação, mas a mobilidade das mãos e dos dedos. Então, eu preciso ganhar aquisições motoras, das mais grossas até as mais finas, tanto postural, para trabalhar a alimentação. E então, para os papais e para as mamães que estão assistindo aqui a gente, quais são as dicas que vocês dão para trabalhar essa relação com os próprios filhos? Porque, independente deles conseguirem colocar as crianças em terapeuta ocupacional, em uma nutricionista, ainda assim o trabalho deles como papai, como mamãe é de extrema importância e eles vão contribuir muito para esse processo de vocês. Então eu queria que vocês contassem, trouxessem dicas aí para os papais que estão assistindo. Sim, os pais são de extrema importância para o tratamento. Sem os pais, a gente praticamente não consegue evoluir o tratamento da seletividade alimentar. Então, a primeira coisa é a paz dentro de casa. Então, o ambiente em casa é muito importante. A mesa não tem que ser um campo de batalha. Então, os pais eles têm que levar a alimentação o mais leve, o mais confortável possível para aquela criança. Outra coisa que pode ajudar também é o lúdico. Então, os pratos coloridos, com desenhos, deixar a criança brincar, porque pode brincar com comida, então deixar a criança brincar com comida em determinados alimentos, em determinados momentos, é bem importante. Outra regra que eu sempre uso com os pais é que eles têm que entender quem tem qual responsabilidade. Os pais têm uma responsabilidade e a criança tem outra. Os pais têm a responsabilidade de saber quando, onde e o que comer. Os pais são responsáveis pelo que eles vão levar para dentro de casa, os pais são responsáveis para como esse alimento vai ser apresentado e os horários da rotina daquela criança. E a criança, ela é responsável por quanto ela vai comer, qual que é a quantidade. A fome é algo fisiológico que as crianças, elas têm muito bem dentro de si, elas conhecem muito bem. Então, quando a criança diz que ela não está mais com fome, ela não está mais com fome. E essa decisão precisa ser respeitada. Então, esse conhecimento de quem tem qual responsabilidade é muito importante dentro de casa também. Muito bacana. Gente, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela.
Desafios aí da seletividade alimentar em crianças, a alternativa que venceu foi a primeira. Resistência a experimentar novos alimentos. Doutora Bruna, queria que você comentasse aí a nossa enquete. O que a nossa enquete mensurou do nosso público do Instagram? É muito importante isso, porque muitas vezes, e entra no que a gente comentou lá no começo Lá do atrás. programa, muitas vezes a gente oferece uma vez, não oferece mais. A gente precisa ofertar mais vezes. A criança vai ter essa resistência de provar novos alimentos? Vai. Mas qual que é o papel do pai? Qual que é o papel da mãe? É ofertar. Se a gente não oferta, a criança não vai lá no armário e não vai pegar um alimento diferente por curiosidade. Ela vai preferir o alimento que ela gosta, que é mais saboroso, que gera um prazer para ela, porque a alimentação é prazer. Se a criança não sente prazer em um alimento que ela nem conhece, ela vai ter essa recusa. Então, é ofertar de, no mínimo, 30 vezes o mesmo alimento para a gente ter certeza e falar assim, ela não gosta. E, doutora Carol, é muito importante a gente deixar claro aqui que essa seletividade precisa ser tratada, porque senão ela pode gerar problemas no futuro, inclusive perdurar, não é? Existem adultos que têm seletividade alimentar. Sim, conhecemos muitos adultos que evoluem com seletividade alimentar. Então, são aqueles adultos que não conseguem comer qualquer coisa e não vão em qualquer lugar ou na casa de qualquer pessoa por medo do que vão encontrar naquele local, de como eles vão comer, o que eles vão comer, que tipo de vergonha eles vão passar com os amigos, com os familiares. Isso gera constrangimento para adultos também. E são abordagens diferentes, então a gente tem que tratar com os adultos, como a Bruna falou, né? Adultos, eles têm mais consciência, então com adultos o tratamento é completamente diferente. Completamente diferente, não vai ter historinha ali de ficar brincando com a massinha, tem que conversar olho no olho com muita seriedade. Exatamente. Faz o que precisa fazer, né? Então não tem como fugir, é olhar muito para o emocional também. Com certeza, porque tem muita coisa que está por trás. Não é simplesmente a pessoa, eu estou aqui brincando, obviamente, só para descontrair, porque tem muita coisa por trás dessas questões e essas questões precisam ser exploradas com a ajuda de profissionais capacitados, como vocês duas aqui que a gente recebeu hoje. Pessoal, se você gostou do bate-papo que a gente teve nessa tarde, ainda muita coisa ficou faltando, eu tenho certeza que você que me assiste ficou, mas poderia ter falado sobre tal assunto, poderia ter feito aquela pergunta, então eu vou te deixar o contato aqui das nossas doutoras para você ter essa liberdade, entrar em contato com elas, ok? Carol Duarte, nutricionista infanto-juvenil, o Instagram dela, Nutri Caroline D no final. Tem também Facebook à sua disposição, Nutri Caroline Duarte. E doutora Bruna Tavares, terapeuta ocupacional, o Instagram dela, brunatavares.to. Temos também o WhatsApp. Manda sua mensagem, 0 operadora 11 9 5307 7329. Aproveito, gente, esses segundinhos finais para homenagear uma pessoa que é muito importante aqui na nossa equipe, que fez aniversário ontem. Pois é, Tainá Guilhem. Ela é nossa estagiária e muitas das coisas que você acompanha aqui no programa acontecem por conta dela. Ela é uma pessoa muito especial para a gente. Desejamos a você, Tainá, muitas felicidades, que um novo ciclo aí comece cheio de realizações, de muita felicidade, porque você é muito querida por nós. E é isso, ok? Muitas felicidades, feliz aniversário para você. O aniversário é dela e o presente é nosso, não é isso? Olha aí a carinha dela, gente. Tainá, muitas felicidades para você. Amei. Obrigada, viu, diretor? Muito obrigada, João, por esse momento. E você que me assiste, agradeço demais a sua companhia, mais uma tarde. Espero que você tenha gostado de receber todas essas informações. E amanhã, é claro, a gente volta a se encontrar no mesmo horário, 16 horas. Te espero.